Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, graças a Deus. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como criar um componente Dark Mode com Angular do Google. É, Na descrição desse vídeo tem um link do repositório para você baixar o código em sua máquina, ou você pode acessar o repositório no GitHub da organização Livre Saber e acessar no Dark Mode-Angular e fazer o clone do código em sua máquina. Utilizando a linha de comando ou seu terminal, git clone e o URL do repositório, eu vou fazer o clone aqui nos meus documentos. Você pode fazer no diretório que você achar melhor ou preferir. Beleza, clone feito. Vamos acessar a pasta do projeto. E aqui eu vou abrir com VS Code, mas você pode abrir com seu editor de texto ou editor de código que preferir. Beleza. Aqui com o repositório aberto, temos o arquivo README com algumas informações de script, temos o arquivo pack.json aqui com as dependências do projeto Angular, as dependências de desenvolvimento aqui do TypeScript e Karma. Temos aqui os scripts também utilizado para iniciar a aplicação, para buildar a aplicação, para rodar os testes. Vamos fazer a instalação das dependências na linha de comando, onde você fez o próprio clone do repositório. Vamos rodar o comando de install. E enquanto instala, vamos abrindo aqui a pasta source e dando uma verificada nos arquivos. Temos aqui esse arquivo de teste, que faz algumas configurações ali da questão dos testes. Este arquivo de styles SCSS, né, com algumas propriedades CSS definindo ali no corpo do documento. Aqui, por exemplo, temos uma classe Light Mode com as propriedades de texto e de background, e aqui temos Dark Mode com as propriedades de texto e background também. Arquivo de polyfills, o main do aplicativo, o index, né, bem simples, a pasta de app e a pasta de componente com componente Dark Mode. As dependências já instaladas, vamos rodar o comando de start para startar a aplicação Angular. Aplicação Angular sendo rodada na linha de comando. Aqui podemos ver os arquivos do app, né, as declarações, a importação do componente Dark Mode, declarando dentro do arquivo de módulos do app, o componente app, com a importação ali do template, um CSS aqui também do componente, e temos aqui a utilização aqui do app Dark Mode, dentro do template do app, a logo do Angular. E pronto, aqui na linha de comando acabou de terminar de rodar o script. Vamos abrir no nosso browser a página do projeto que foi deployada, né, no servidor local. E temos aqui o que estamos vendo aqui nesse arquivo de app.component.html, que é a estrutura do app inicial. E temos um botão de Dark Mode, Light Mode, com um sol e uma lua, e conforme clicamos, troca-se o nome também, né? E as cores troca, conforme expliquei aqui na parte de CSS, né? A classe Light Mode e a classe Dark Mode é trocada conforme o clique do botão. Então, nesse arquivo de app, se removemos aqui a imagem, vamos ver que vai remover a logo ali. E se removemos o app Dark Mode, vamos ver que o botão de Dark Mode vai subir. Esse componente Dark Mode está aqui na pasta de componentes Dark Mode, e dentro dele podemos ver a estrutura HTML desse botão, podemos ver um estilo de CSS para esse botão, e podemos ver um teste aqui de validação se esse botão foi criado, e também podemos ver aqui a lógica, né, desse botão, que é o que faz fazer a troca da classe do corpo do documento para Dark Mode, e também a troca da classe
para o corpo do documento para Light Mode. E também persistindo esse valor no Local Storage. Por exemplo, aqui na nossa aplicação, conforme clicamos no botão Light Mode e Dark Mode, ele troca aqui a persistência local também da informação Dark Mode. Então, mesmo que a pessoa feche a aba e acesse novamente, essa persistência da preferência do tema vai manter. Então, isso é muito bom assim para manter, né, um dado persistindo ali, qual modo a pessoa prefere, né? Então, explicando aqui um pouco da parte do script, temos aqui o início da implementação da classe do componente Dark Mode. No construtor não temos nada, e iniciando uma variável modo local, trazendo o valor do local storage, né? Que é o valor que eu acabei de explicar, que vai persistir a informação se é verdadeira ou falsa, a preferência de light ou dark. E aqui temos outra variável que é a mode, que tem um tenari e faz essa verificação. Se o modo local é nulo, ele vai setar falso, e se não, ele vai pegar o valor do modo local e colocar no modo em si. Então, temos aqui uma função de toggle mode, né, que é o que faz a troca do modo para verdadeiro ou falso, do light mode para o dark. E aqui a função de set mode, que é o que pega esse valor que foi trocado e passa para a função de set mode que temos logo aqui abaixo na linha 20. Então essa função de set mode, ela recebe um valor booleano. Esse valor booleano é setado no local storage, né? Então ele vai lá e seta no dark mode e guarda esse valor local aqui, como podemos ver, que é o valor que vai ser persistido, esse valor aqui, né? E aqui ele faz um if verificando se esse valor for verdadeiro, ele coloca a classe Dark Mode e remove Light Mode. E se não, ele coloca a classe Light Mode e remove a Dark Mode. E aqui no ng-on-init, ele pega a primeira verificação ali e seta a primeira vez, conforme o componente é renderizado a primeira vez, né? Então, a primeira vez que se carregou, ele pega o valor de modo e já faz uma verificação disso para colocar na cor correta que foi escolhida. Basicamente é isso a lógica do componente de Dark Mode. Aqui na estrutura HTML temos a classe btn, temos o onClick aqui, né? Utilizando o toggle mode, que vai rodar essa função aqui, né, para fazer a troca do mode, e também o set mode. E aqui temos um tenari também fazendo a troca do texto aqui, né? Por exemplo, eu posso colocar escuro mode e luz mode e salvar, e ver que aqui mudou. Ao invés de light mode, agora virou luz mode e escuro mode. Então aqui você pode alterar e colocar da forma que preferir. Temos aqui duas imagens SVG, uma do Sol e outra da Lua, que também aqui tem o ngIf verificando se o valor é verdadeiro para o mode dark, então ele vai mostrar a Lua, e se o valor for ao contrário, ele vai mostrar o Sol. E aqui também podemos ver que, se você não quiser, você pode remover, que vai ficar o botão apenas com o texto. E basicamente é isso o componente de Dark Mode no Angular, né? Não tem muito assim mais o que explicar. Basicamente aqui a troca da classe do corpo do documento, vai adquirir a classe Light Mode ou a Dark Mode conforme clicar no botão, onde podemos ver aqui no HTML, né? Então, conforme clicou no botão, ele vai trocar aqui a classe para Dark Mode e aqui a classe para Light Mode. E as variáveis de cores
vocês podem colocar o nome que quiser, as cores que quiser. Por exemplo, aqui eu posso fazer do preto do vermelho pro branco, né? Então a cor hexadecimal F00 é o vermelho. E aqui eu vou colocar o vermelho também. Beleza. Então, agora quando eu clicar, ele já não vai ser mais dark, vai ser meio que light mode para red mode. Então a pessoa pode escolher aqui a cor que quiser, ou pode colocar verde também, né? Green. E, enfim. Da forma que você estilizar o seu CSS, as cores que o seu projeto pretende utilizar. Então você coloca aqui a variável da cor com o nome que preferir, e nos locais que você for utilizar, você utiliza dessa forma, né? De uma forma simples, utilizando variável CSS. Aqui, por exemplo, eu utilizo a variável CSS na imagem. Aqui, ó, aqui eu poderia utilizar aqui na verdade não está utilizando, mas eu poderia utilizar no fio da imagem do Sol e da Lua. Mas é basicamente isso. Então aqui vai ser vou voltar aqui pro preto e pro branco. Então basicamente é isso. Aqui no CSS você vai configurar e você vai ter essa classe para utilizar nos seus componentes lá, conforme você vai modificando e criando os estilos para light mode ou dark mode, ou o do jeito que preferir. E espero que tenha conseguido explicar de uma forma simples. E se você ficou com alguma dúvida, comente nesse vídeo que eu terei o prazer de te ajudar, e que Deus te abençoe.